Seguindo aqui no nosso Jornal Integração, nós vamos agora iniciar a nossa conversa com a professora Silvandira Mesquita, que é diretora da Escola de Educação Profissional Adriano Nobre, aqui do município de Itapajé, abrindo essa série especial, né, de entrevistas que vamos estar promovendo neste mês de março, mês dedicado à mulher, para que a gente possa exatamente estar batendo esse papo com essas mulheres que vão estar aqui trocando ou repassando experiências para você que se liga, que acompanha aqui o nosso Jornal Integração, que ocupam cargos de destaque tanto em Itapajé como também na nossa região. Na próxima terça-feira a gente conversa com a prefeita de Itapajé, doutora Gorete Caetano, terça-feira dia 14, quinta-feira dia 16, a gente conversa com a Patrícia Barreto, né, que é prefeita do município de Irauçuba, aliás, com a prefeita Iris Maria do município de Apunharés, e na quinta-feira, dia 23, a gente fecha essa sequência com a prefeita Patrícia Barreto, lá do município de Irauçuba. 12h35, professora Silvandira Mesquita, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, Clésio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude. Para mim é um prazer muito grande estar aqui neste momento, fazendo parte desse quarteto de mulheres tão fortes, de mulheres tão potentes aí na história. Muito bem, primeira vez ao vivo aqui no nosso estúdio, né, professora? Sim, é a primeira vez. Muito bem, seja sempre bem-vinda. Professora, nesse contexto que a gente está vivenciando, né, muito se comenta exatamente de que apesar de ter evoluído muito em vários fatores, em várias áreas, no tocante ao que se refere à mulher, né, vários direitos realmente foram conquistados ao longo desses anos, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada nesse âmbito, né, professora? Com certeza, Clésio. Quando a gente faz assim, uma retrospectiva do que as mulheres enfrentaram para nós sermos o que nós somos hoje, nós nos sentimos com um misto de sentimentos, né? Um pouco tristes e também muito felizes, porque nós vimos conquistando lugares que antes eram conquistados só por homens, né? Nós temos aí mulheres na política, verdade. Nós temos mulheres nas empresas, como líderes de empresas, nós temos mulheres na matemática, mulheres na física, na química, na astrofísica, né? Aqui eu cito a deputada Tabata Amaral, né? Uma jovem que está aí na política, que é astrofísica, né? Nos representando muito bem. Quando a gente observa este cenário, eu faço uma retrospectiva também da minha vida, porque eu sou a construção do que a minha ancestralidade me fez, né? Quando eu me lembro das minhas avós, por sinal, eu ainda tenho uma das avós vivas, né? Este ano ela fez o seu centenário, né? Está com 100 anos, minha avó Francisca Alves, a mãe do meu pai, e é uma mulher muito forte, né? Minha mãe também é uma representação. A Valdira é uma mulher forte, é uma mulher íntegra, uma mulher que me trouxe muitos ensinamentos para que eu fosse a mulher que eu sou hoje. As minhas tias, as minhas professoras também, diretoras que eu já tive, enfim, essas mulheres, elas me construíram. E quando eu faço quando eu vejo essa linha do tempo, eu lembro que eu precisei, Clésio, ingressar assim, em um universo que talvez eu não me sentisse tão forte. E para eu me fortalecer, eu precisei me revestir. Eu me revesti de conhecimentos, de aprendizagens. E eu vejo que a educação é essa grande mola propulsora dessa transformação, que é na escola que a gente aprende desde pequenininha a ser respeitada, a se amar, a se priorizar, né? A escola, a educação é essa porta de grandes possibilidades para a gente. Quando eu vejo, quando eu lembro da professora Leda, por exemplo, professora de língua portuguesa, ela
muito me representa, porque ela valorizava as mulheres. Ela chegava na sala e a gente sentia que existia uma valorização muito forte em relação às mulheres e que a gente se sentia importante, sabe? E quando eu vejo também que mulheres me oportunizaram, né? Quando eu lembro da professora Isoneide, que hoje trabalha comigo na Escola Adriano Nobre, a professora Isoneide me oportunizou a ingressar na educação, nesse universo de liderança, porque a gente, quando vai para a educação, você vai ser uma professora, você precisa saber liderar os seus alunos. E junto da Isoneide, eu lembro também de uma grande liderança de Itapajé, a professora Luizinha Braga, que na época era secretária, e ela me possibilitou esses conhecimentos para que eu me empoderasse para ser quem eu sou hoje. Então, nós somos eu sou o resultado de toda essa construção desde o meu nascimento, né? Desde a minha gravidez, desde a gravidez da minha mãe comigo, né? Eu já fui me construindo para ser quem eu sou. Na sua história, portanto, várias mulheres, né, têm aí um marco importante na sua trajetória, na sua história, né? Sim, são diversas mulheres, né? Quando eu vou aqui para a minha ancestralidade, eu me lembrando das minhas avós, da minha mãe, das minhas tias, das minhas professoras, diretoras, secretárias de educação. E quando eu vejo hoje, eu olho assim para minha filha, né, a Ana Lívia, para minha irmã, a Silvaneide, que hoje está aniversariando, né? Eu mando aí os parabéns para você, Silvaneide. E eu me sinto um pouco mãe também da Silvaneide, né? E eu vejo assim que, de certa forma, eu sou essa referência, porque quando alguém pergunta para minha filha o que ela quer ser, aí ela diz assim, eu quero ser diretora, eu quero ser igual a minha mãe. Quando alguém manda ela fazer uma entrevista para uma mulher que seja um destaque, ela não pensa noutra pessoa, ela pensa na mãe dela. E é muito bonito de se ver, porque eu acho que os nossos filhos, eles são o nosso maior termômetro. E ela fala muito que a mãe dela é essa referência, e quando ela fala de qualidades, eu vejo que são as qualidades que ela percebe na mãe, sabe? E eu me sinto muito feliz, e eu acho que também na escola onde eu trabalho, eu acho que eu me vejo como essa possibilidade para aquelas crianças, aquelas meninas que estão lá, para saberem que elas também podem, que elas também são capazes de atuar onde elas quiserem, na polícia, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma ex-aluna da escola na polícia, quando eu vejo uma ex-aluna da escola empreendendo um negócio. Na escola agora a gente está com uma série... eu vim do AN, não sei se você já viu, Clésio, muito bem. Mas essa série, ela é muito impactante, porque você vê assim, as meninas, tem meninas que são analistas de sistemas. Eu lembro quando eu era criança, quando eu via no jornal passando assim, uma pessoa, analista de sistema, eram homens, e para mim era tão distante, algo tão distante, e hoje eu vejo nossas meninas sendo analistas de sistemas, sendo psicólogas, fisioterapeutas, matemáticas, fazendo marketing, prestando assessoria. Nós temos ex-alunas nossas lá na série Eu Vim do AN, o Instagram da escola é EP Adriano Nobre, tá? Nos sigam para ver essas lindas histórias dessas mulheres e de homens também, né? Que vieram do AN. Então, nós temos ex-alunas que prestam assessoria para 8 prefeituras. Então, a gente faz parte dessa história e nós percebemos esse empoderamento que essas meninas, que essas mulheres estão construindo para a nação, para as pessoas que virão, né? E eu acho isso assim muito forte, nós podermos construir essa história onde a mulher ela consegue o seu espaço,
mas nem sempre, a gente precisa lembrar, nem sempre isso foi possível. Verdade. E dentro desse contexto, professora Silvandira, né, eu acho que esses exemplos que a senhora cita e o seu próprio exemplo evidencia muito isso, falando no sentido de que é possível, porque assim, quando se olha hoje, por exemplo, a professora Silvandira Mesquita e se vê só o momento, vê só ali o posto que a senhora ocupa, diretora de uma escola importante, uma das melhores instituições de ensino do nosso país, e acredito que nem todo mundo vai ter o cuidado, a preocupação de checar como é que foi a trajetória. A senhora vem de uma família humilde, de uma família de agricultores lá de cima da Serra da Baixa Grande, né? E chegar nesse posto, por exemplo, mostra exatamente que é possível, né? Eu me sinto muito feliz quando eu digo que eu sou filha de um agricultor. E esse agricultor, o nome dele é Raimundo Zacarias, assim, ele está nos ouvindo nesse momento. Sempre que eu venho para alguma participação, ele está lá prestigiando, né? E é uma pessoa que, para mim, também é uma grande referência de ser humano, de homem, né? Eu sempre digo para as pessoas que a minha referência de homem também é muito forte. O meu pai sempre, ele foi uma pessoa que respeitou muito a minha mãe. Eu nunca presenciei uma discussão dos dois, porque se a minha mãe dissesse alguma coisa para ele, ele olhava e ele saía. E se ele falasse alguma coisa para ela, eu não sei nem se eles sabem que eu observava, né? Ela só dizia Revelações. assim. Aí ela só dizia assim, besteira. E pronto. Aí passava um pouquinho tempo, eles voltavam a se conversar como se nada tivesse acontecido. Então, eles nunca ficaram distantes um do outro. Então, a referência que eu tenho de homem é uma referência muito boa, né? Meu pai é uma pessoa muito carinhosa e eu desejo que todas as mulheres, elas tenham homens tão bons na vida delas como eu tenho o meu pai como essa referência, sabe? Uma autoridade, mas com respeito. Né? Autoridade, mas com respeito. Nunca ele precisou bater na gente. E nós sempre o respeitamos muito. Então, é isso que nós mulheres queremos. Nós não queremos menos que isso. Nós queremos o respeito. Nós queremos ser vistas como parceiras, nem menos e nem mais, mas como parceiras, onde homens e mulheres possam andar de mãos dadas, onde possam se entender, se comunicar direitinho e todos se sintam importantes, né? Eu lembro, né, dessa trajetória também na gestão da escola, que os representantes de empresas, quando vinham participar de licitação, eles olhavam assim, cadê a diretora? Aí eu dizia, estou aqui, sou eu. Mas eu sentia que precisava, às vezes, vir um homem, né? Então, às vezes, eu chamava um professor, né, para um homem para ficar comigo, para que eu pudesse ter esse respeito, porque eu sentia que se fosse só comigo, mulher, não existia, como se faltasse aquela autoridade, infelizmente, né? E as pessoas só veem essa ponta do iceberg, verdade, como você disse, a gente vê o hoje, mas elas não sabem o que eu já enfrentei para hoje ser a Silvandira que eu sou, né? Eu precisei enfrentar essas situações, esses momentos em que muitas vezes eu nem sabia como me sair de algumas situações, porque eu me sentia desconcertada por alguns desrespeitos, né? Como se a mulher não pudesse ter esse espaço que o homem exerce, né? Mas hoje eu me sinto, digamos que eu me sinta com essa autoridade, né? Eu me sinto empoderada no que eu faço. Eu me sinto muito feliz, né, nessa missão que eu desempenho hoje de liderança. Muito bem. São 12h49, 12h49, só para fechar esse assunto aqui e aproveitando a deixa do que a senhora está falando, professora Silvandira, no âmbito geral da educação, não necessariamente de situações como essa, ou essas experimentadas pela senhora no decorrer dessa trajetória, mas no âmbito geral e de relatos que a senhora ouve, até de colegas,
No âmbito da educação como um todo, no contexto geral, é um ambiente democrático ou há também fatores assim que evidenciam outras situações de preconceito, de discriminação contra a mulher, além de situações como essas que a senhora acabou de citar aqui? É evidente que ainda tem alguns resquícios, né? A história ela vai se transformando, mas sempre fica algumas coisas. Mas hoje, no ambiente em que eu trabalho, eu me sinto assim muito feliz, porque os homens que lá atuam, eles têm essas características. A gente sempre brinca com eles que a alma deles é uma alma feminina, né? São homens que respeitam, são homens que sabem o espaço que a mulher atua, eles se rendem, né, a todas essas características femininas que as mulheres têm. E eu vejo que existe esse respeito e essa participação, ela realmente impera na escola, né? Essa democracia onde todos podem participar. Eu acho até que as mulheres ganham assim na escola. Eu acho até que elas conseguem esse espaço muito maior do que os homens. Eu acho que eles deixam que elas consigam, porque a mulher, por natureza, ela fala mais, né? Ela fala mais. Nós temos as nossas diferenças, sim, né? Mas a mulher também, na liderança, pelas pesquisas que nós observamos, a mulher ela consegue dar mais sutileza ao trabalho. Uma mulher, uma líder, ela vai entrando na empresa, ela já vai vendo o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado, ela já vê um papel, ela já vai juntando, ela já vai vendo detalhes, aqui, né? Esses detalhes, sabe? Pronto, Clésio. Esse olhar detalhista, que eu acho que vocês, homens, vocês têm um olhar mais genérico, mais geral. Verdade. E a mulher não, ela cuida desses detalhes. Então, eu acho que os homens da Escola Adriano Nobre, até pelo convívio, pelo espaço de tempo que nós convivemos lá na escola, que já são muitos anos, eles já conseguem respeitar isso, compreender. Inclusive, ontem nós recebemos uma homenagem linda dos homens da escola, também está no Instagram da escola, né? Eles prestando essa homenagem para a gente. E no final foi tão lindo, eles fizeram um café da manhã para nós, Clésio, onde eles fizeram um cardápio e eles foram nos servir. Eles funcionaram, né, como os garçons, nos servindo naquele momento. Foi tão linda a imagem, né? Assim, nós nos sentimos muito amadas, muito respeitadas nestes espaços. E o bom, Clésio, é que no momento em que eles estavam fazendo essa homenagem para nós, estavam todos os alunos lá em cima, né, nas rampas, em todos os espaços da escola, observando. Aí eles disseram, e o que é que a gente faz? A gente convida eles para retornarem ou deixa? Aí a gente, enquanto mulher, nós dissemos, é importante que eles vejam, que os meninos vejam e que as meninas vejam, que os meninos vejam como é que precisam tratar as meninas e as meninas percebam que elas não podem aceitar menos que isso. Esse tratamento respeitoso, cuidadoso, amável, sabe? Então foi lindo. Muito obrigada, homens da Escola Adriano Nobre, pela homenagem. Muito bem, ensinando literalmente pelo exemplo, né? Sim. Já são 12 horas e mais 53 minutos. Estamos conversando com a professora Silvandira Mesquita, diretora da Escola de Educação Profissional Adriano Nobre, aqui do município de Itapajé. Professora, eu vou fazer só um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta seguindo aqui nesse nosso bate-papo especial, nesse mês de março, mês, né, dedicado especialmente às mulheres, e que a gente vai ter esse conteúdo especial aqui no nosso jornal Integração. Rápido.